Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, quarta-feira, dia 12 de abril. Muita paz, muita luz. E o nosso rezando com a Palavra de Deus, esse encontro diário, faz um bem enorme para nós. E quando eu digo nós, o Portela, o Edilson e eu. E certamente faz um bem para vocês também, porque a Palavra de Deus não tem contraindicações. Ela faz bem para todos, para todos. Claro que a gente tem que ter essa persistência de escutar a Palavra de Deus. Se a gente não colocar a Palavra de Deus dentro da gente, a gente vai escutar tantas outras coisas e que não fazem tão bem. Então, com a Palavra de Deus, nós temos um parâmetro, um referencial, a partir do qual a gente também constrói, reconstrói, direciona, redireciona a própria vida. Então, gratidão, que a Páscoa continue. Nós estamos na semana da 8ª da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta quarta-feira é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho desta quarta-feira, muito bonito o evangelho. Ele fala dos discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús. É muito bonita essa passagem. Vejam, Jesus é aquele caminheiro, o caminhante que passa por desconhecido. 2 discípulos voltavam de Jerusalém. O que havia acontecido em Jerusalém? A condenação, a crucificação, a morte de Jesus na cruz. E esses 2 discípulos voltavam para casa tristes porque eles tinham apostado tudo em Jesus e agora ele estava morto. Bom, se ele estava morto, tudo o que eles tinham acreditado tinha ido água abaixo. E, no entanto, Jesus é esse caminheiro que não se apresenta como Jesus. Quando eles estão caminhando de cabeça baixa, tristes, este estranho aparece e caminha com eles. E aí começa o diálogo. E Jesus vai falando com eles. E eles não sabiam que era Jesus. E Jesus vai dizendo, vai recompondo toda a história da salvação até chegar nos dias do ocorrido em Jerusalém. Jesus é uma presença invisível para eles porque tinham se fechado na tristeza da dor, da morte de Jesus. E olha só, quando chegam na casa desses 2 discípulos, Jesus faz de conta de que iria mais adiante. E eles dizem, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem. E eles sentaram à mesa com esse estranho. Quando Jesus partiu o pão, vamos lembrar da última ceia, né? E ele disse, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que aquele estranho não era o estranho, era Jesus que estava ressuscitado, vivo. E eles depois, de repente, Jesus desaparece depois da partilha do pão. E eles dizem, mas o nosso coração ardia pelo caminho enquanto caminhávamos com aquele estranho. Jesus caminha conosco. Às vezes nós não o enxergamos. Às vezes nós não o enxergamos. Mas o nosso coração, quando a gente permite o cultivo da fé, o nosso coração se torna belo, disposto, entusiasmado, feliz. Que nós possamos vivenciar profundamente o Cristo ressuscitado que escolhe caminhar conosco para deixar nosso coração ardente de fé e de amor. Que nós também possamos dizer a Jesus, fica conosco, Senhor, pois já é tarde. A noite da tristeza vem, a noite da desesperança se aproxima, a noite do sofrimento também bate à porta. Fica conosco, Senhor. Nós sabemos que é com Ele que nós superamos todas as nossas dificuldades. Rezemos agradecidos pela presença de Jesus, tantas vezes desconhecida, mas uma presença transformadora em nosso caminho. Rezemos agradecidos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre, nos dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Feliz quarta-feira.
santa alegria. Aleluia.